Mindfulness, adotando uma postura não julgadora. Adotar uma postura não julgadora é libertar-se de avaliar e de julgar a realidade. Existem dois tipos de julgamentos: julgamentos que diferenciam e julgamentos que avaliam. Diferenciar é discernir ou analisar se duas coisas são iguais ou diferentes, se algo encontra algum tipo de padrão ou se algo se encaixa nos fatos. Algumas pessoas são pagas para comparar as coisas, os padrões, ou para prever as consequências, ou seja, para criticar ou julgar. Os professores dão notas, os feirantes expõem alimentos bons e descartam os ruins. A palavra bom também é usada para dar a crianças e adultos feedback sobre seu comportamento, de modo que eles saibam o que fazer e o que parar. Exemplo: um joalheiro especialista diferencia se um suposto diamante realmente é um diamante ou não. Diferenciações são necessárias. Diferenciar uma piscina cheia d'água de outra vazia é essencial antes de mergulhar nela. Muitas vezes disse que uma pessoa capaz de diferenciar tem olho clínico. Por exemplo, um açougueiro que consegue selecionar o pedaço de carne que ficará mais macio após assado. Diferenciar os efeitos da raiva versus comportamento conciliador em relação às outras pessoas é essencial à construção de relacionamentos duradouros. Avaliar é julgar, criticar alguém ou algo como bom ou ruim, útil ou inútil, valioso ou não valioso. As avaliações são algo que adicionamos aos fatos. Baseiam-se em opiniões, valores pessoais e ideias em nossas mentes. Não fazem parte da realidade factual. Nosso objetivo em não julgar é se libertar dos julgamentos que avaliam como bom ou ruim e, ao mesmo tempo, manter os julgamentos que diferenciam e percebem as consequências. A postura não julgadora é descrever a realidade como ela é, sem acréscimo de avaliações de bom ou ruim, ou coisa parecida. Julgamentos negativos criam conflitos e podem danificar os relacionamentos com as pessoas que gostamos. Poucos de nós gostam de gente que vive nos julgando. Julgar os outros pode levar as pessoas a mudar temporariamente, porém, com mais frequência, as leva a evitar ou fazer retaliações contra quem as julga. Adicionar julgamentos pode ter um impacto intenso em nossas emoções. Quando acrescentamos avaliações de bom ou ruim a pessoas ou coisas ao nosso redor, isso pode exercer um forte efeito sobre nossas respostas emocionais às pessoas ou às coisas que estamos julgando. Desse modo, muitas vezes é difícil reconhecer que criamos ou julgamos e, assim, criamos os próprios eventos que podem desregular as nossas emoções. Tudo o que aconteceu no universo é causado. Mudar as causas das coisas funciona melhor do que julgar aquilo de que não gostamos. Em outras palavras, dizer que as coisas não deveriam ter acontecido, ou que elas são ruins ou deveriam ser diferentes, é ineficaz e não muda nada. Se quisermos erradicar os motoristas bêbados das estradas, precisamos desenvolver circunstâncias que os levem a parar de beber e dirigir. Talvez precisamos de leis mais rígidas contra dirigir alcoolizado ou de mais policiamento ostensivo para fazer cumprir a legislação existente. Talvez seja necessário também fornecer um tratamento eficaz às pessoas com problemas de alcoolismo e persuadir as outras a não andar de carro com gente que está bebendo. Visualize e descreva a realidade como ela é. Liberte-se de avaliar as pessoas, seus comportamentos e os eventos como bons ou ruins. Exemplo: liberte-se de rotular a si mesmo como má pessoa ou boa pessoa. Aqui a meta é assumir uma postura não crítica ao observar, descrever e participar. Julgar é qualquer rotulação ou avaliação de algo como bom ou ruim, valoroso ou não, útil ou inútil. Abrir mão dessa rotulação é adotar uma postura não julgadora. A meta não é substituir o ruim pelo bom, mudar inútil por útil ou fazer outras substituições semelhantes. Se você é bom, sempre pode ser ruim. Se é útil, sempre pode ser inútil. Em segundo lugar, transformar um juízo negativo em um positivo pode obscurecer as consequências negativas de um evento. Por exemplo,
Dizer que um pedaço de carne podre é bom em vez de ruim pode resultar em alguém consumi-lo e depois ficar doente. A ideia é eliminar inteiramente as avaliações. Exemplo: ao comprar uma nova casa, em vez de perguntar é uma boa casa, poderíamos perguntar: vou gostar dessa casa? Ou ela vai ficar um bom tempo sem precisar de manutenção? Ou serei capaz de vendê-la por mais do que paguei ao comprá-la? O hábito de não julgar envolve libertar-se da palavra deveria, ou seja, significa deixar de ser uma pessoa que define como o mundo deveria ser e deixar de fazer exigências para que a realidade seja como queremos, simplesmente porque queremos que ela seja assim. Adotar uma postura não julgadora é abrir mão de falar e pensar que as coisas deveriam ser diferentes do que são. Também nos libertamos de falar que deveríamos ser diferentes do que somos. O hábito de não julgar envolve substituir a expressão deveria por descrições de como nos sentimos ou sobre o que desejamos. Quero que as coisas sejam diferentes. Quero ser diferente do que sou. Ou espero que você faça isso por mim. Uma alternativa é substituir o deveria por isso é causado. Ter o hábito de não julgar significa que tudo é o que é e tudo é causado. Em vez de julgar algo como bom ou ruim, é mais útil descrever os fatos e depois tentar entender suas causas. Quando acontecem coisas destrutivas das quais não gostamos ou que não se encaixam com nossos valores, temos mais chances de interrompê-las ou alterá-las se tentarmos entender e em seguida alterar as causas. Gritar que horrível não interrompe tudo isso. Mesmo acreditando que existe uma força maligna ou uma entidade demoníaca no mundo, compreender como ela funciona e por que ela comete seus atos é uma estratégia mais eficaz para obter a mudança. Uma pessoa pode gostar de algo sem dizer ao mesmo tempo se aquilo é bom ou ruim. Por exemplo, muita gente não gosta de certos alimentos sem julgar aqueles alimentos ruins. Valores são princípios, normas ou qualidades que são consideradas desejáveis e admiráveis. Coisas que valorizamos são coisas que consideramos importantes para o nosso bem-estar ou para o bem-estar da sociedade como um todo. Em geral, somos apegados aos nossos valores, sentimentos positivos, emoções sobre nossos valores. É por isso que pode ser tão difícil quando alguém discorda dos nossos valores. Sentimos-nos ameaçados. É fácil encarar essa gente como má, querer desejar ou admirar algo, no entanto, não é o mesmo que julgar. Odiar ou sentir nojo de algo não necessariamente significa adotar uma postura julgadora. Julgamentos, muitas vezes, são formas sucintas de descrever as preferências. Exemplo: dizer que uma sala tem aparência feia ou que um livro era horrível baseia-se em uma preferência pessoal em decoração ou em literatura, ou às vezes em um padrão pessoal ou comunitário sobre como se deve ser a aparência das salas ou sobre como os livros devem ser escritos. Por exemplo, dizer eu deveria ganhar a vaga de emprego porque sou o mais experiente é apenas a minha preferência de que eles me escolham para o trabalho, ou meu valor de que as pessoas mais experientes devem conseguir os empregos em detrimento dos menos experientes. Muitas vezes nos esquecemos de que, no fundo, isso não passa de um julgamento tomado como declaração de fatos. Quando os valores e as preferências são muito importantes, sentimos-nos ameaçados por pessoas que discordam de nós. Ser ameaçado facilmente pode levar a chamar os outros de maus. Linehan, 2018, página 195 a 200 e 202.